Tudo no mundo tem uma origem, sendo das explicações mais simples até mesmo a nossa própria existência. Cada uma dessas coisas e ideias tem uma história que pode ser fascinante se estudarmos um pouco. E muitas das vezes podemos ver que tudo neste mundo é um ciclo. E nós teremos um caso muito similar aqui em Anjos da Noite. Hoje nós veremos a história completa do clã Corvinus e sua importância neste mundo, assim como um pouco das referências históricas e interpretações que podemos ter sobre o clã mais importante neste mundo. Antes de conhecermos essa família de imortais, gostaria de convidar a todos a dar um like, um comentário e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o desenvolvimento dos vídeos e também fala o que vocês gostam para mim. Só quero deixar algo muito claro aqui. Eu falarei sobre muitos nomes, muita gente, o caramba 4. Tem uma chance de quase que 100% que todos os nomes falados neste vídeo tem em vídeo só para eles. O único que não tem é o Alexander. Então, vai ter... Você ouviu um nome e fala, será que tem um vídeo sobre ele? 99% de chance de que tenha. No mundo de Anjos da Noite, o primeiro Corvinus a ser um fora do normal fora Alexander, que carregava com ele uma anomalia em seu DNA. Este, que seria chamado de Corvinus Strain. O limite que essa junção é possível é inconclusiva. O que sabemos é que seria altamente adaptável e pode dar ao seu hóspede grandes poderes. Só que uma coisa é que essa família não seria nada comum, afinal o nome deles já diz muito para nós. Este sobrenome era ligado com os grandes chefes de guerra da região. Isso, pois não estamos falando apenas da Hungria, e sim de todo aquele pedaço do mundo. Não estou julgando como todo aquele lugar com uma única cultura, e sim que fazem parte de muito mais do que a divisão de países. Principalmente pois no nosso mundo, que temos registro, o primeiro deles foi John Corvinus, que nasce em 1456, quase 900 anos depois que Alexander teria vivido. Isso tudo é importante, pois existiu um Corvinus que viveu no mesmo tempo que Drácula, que tinha ligações muito grandes com vampiros e lobisomens. O que pode parecer um tanto estranho para nós no mundo moderno, que vemos uma diferença gigante entre as duas criaturas e que ambas têm uma história e até mesmo um comportamento totalmente diferente. O negócio é que nessas culturas existem muitas criaturas que hoje em dia seriam consideradas híbridas, como os Varolaks, que são lobisomens e vampiros ao mesmo tempo, outros como os Strigoi e os Moroi, que também são bons exemplos desse tipo de ideia. Se misturarmos a lenda e a realidade, podemos pensar que Alexander seria o responsável por tais rumores e com isso estar realmente envolvido com as duas espécies. Ele seria conhecido agora como o pai dos imortais, o primeiro dos Corvinus, entre outros nomes, quando a sua anomalia foi ativada em um contato que ele teve com uma doença mortal. E esse DNA foi capaz de combater isso ainda mais, utilizando a seu favor para o tornar imortal. Apesar de muitos fãs de Anjos da Noite terem a ideia que Alexander seria o mais forte de todos, extremamente poderoso, principalmente pelo fato de ser um militar antigo e nos anos de vida. Só que ele não demonstra nenhum superpoder, somente uma grande resistência a ferimentos e a imortalidade, só que nada como seus dois primeiros filhos. Existe algum tempo da vida dele que temos pouca informação, mas podemos pensar um pouco. Ele se casa e tem 2 filhos gêmeos. Isso, além de dizer que foi casado, também nos dá a ideia que acumulou algum tipo de fortuna ou título de nobreza. Isso, pois seus filhos parecem ter uma vida fácil e ficar cavalgando durante a noite. No total, ele teve 3 filhos, Marcus, William e um que ficou sem nome. O mais importante é que todos herdaram de um meio ou de outro o Strain, e com isso temos algumas consequências para todo o sempre. Até o momento temos 3 ou 4 membros do clã, Alexander, Marcus, William e um filho não nominado, e a mãe deles. Digo mais ou menos que ainda que parte do clã contarem neste vídeo apenas aqueles que carregam a anomalia e que se ligue a Alexander, ainda que em modo forçado.
Ainda assim, a mãe deles tem um papel muito importante, pelo menos na minha visão e teoria, pois é dito que ambos herdaram uma anomalia em sua forma ativa, só que essa seria a ativação do pai deles, só que isso em conjunto com um tanto de DNA da mãe formaria uma outra coisa. Tenho essa ideia devido a ambos serem capazes de evoluir ainda mais a genética deles com outros animais, coisa que o pai não seria e se foi nunca demonstrou. E seria um tanto estranho de nunca termos outra infecção de Alexander novamente devido à grande longevidade que ele tem. Com ou sem toda a ideia da anomalia nova, os dois estão transformados no primeiro dos vampiros e lobisomens. Isso, quando William, em uma das suas saídas noturnas, é infectado por um lobo e perde o controle devido a uma grande raiva, e Marcus é transformado por um morcego, este possivelmente para tentar parar o seu irmão. O que se dá nos próximos 600 anos é de extrema importância para todo o mundo de Anjos da Noite. Temos aqui o conflito entre 3 guerreiros imortais, que criará muitos personagens e também dará um molde para o que temos em toda a convivência dentre todos. William se transforma em uma besta incapaz de controlar os seus instintos e é capaz apenas de matar os seres humanos a todo custo para saciar a sua fome. Só que aqueles que são atacados se transformam em lobisomens. Existem 2 agravantes aqui. O primeiro é que as outras espécies têm uma chance de infecção muito pequena, já para William parece ser total a chance. E esses lobisomens, caso não forem lidados, serão capazes de fazer ainda mais, tanto por infecção quanto por reprodução. Logo, em pouco tempo, todo mundo estaria afogado em lobos, um problema para todo o mundo, algum tipo de apocalipse entre lobisomens. Para tentar deter a fera, Marcus se transforma no primeiro dos vampiros e começa a criar outros, enquanto Alexander forma outras forças de mortais, possivelmente a primeira versão dos Cleaners. Temos então 3 membros do clã lutando entre si, Marcus tentando conter o seu irmão, possivelmente consumido pela culpa de deixar isso acontecer com ele. Alexander possivelmente já entendeu que seus filhos seriam um problema para todos os humanos mortais. No entanto, uma peça fora deste tabuleiro, Alexander teve um terceiro filho que não herdou o Strain de forma ativa, mas sim ele dormente, e por isso possivelmente teve uma vida comum na questão de tempo. Só que o realmente importante é que este deixou descendentes, ainda que seus irmãos fizeram uma grande guerra. Mais de 600 anos durou o combate encabeçado entre os 3 imortais. No final deste, Marcus já tinha estabelecido toda a sociedade dos vampiros com a ajuda de suas crias, Marcus e Amelia, enquanto Alexander possivelmente já tinha formado os Cleaners. Os Cleaners são um grupo militar liderado por Alexander que se utiliza de sua fortuna e conhecimento militar para enterrar os segredos dos imortais e suas lutas. Este grupo tem a missão de limpar todas as pistas que poderiam levar à descoberta dos seus filhos pelos humanos. Isso para manter o mundo calmo ou para preservar as suas crias. Qual dos dois? Não é totalmente claro. O fim deste conflito foi apenas possível quando os filhos de Marcus traíram seu criador e trancaram William. Isso, pois o primeiro dos vampiros não queria machucar o seu irmão de nenhuma forma. Foi essencial para o resto do desenvolvimento da trama. O terceiro filho de Alexander já tinha se perdido assim como seus descendentes, e estes seriam os responsáveis por moldar a segunda parte dessa ideia toda. Com um Corvinus preso, Alexander resolve manter a sua operação de limpar os rastros, isso pois lobisomens ainda eram muito ativos na região, assim como vampiros, enquanto estes se organizavam com seus 3 mais antigos como governantes e viveram durante anos desse jeito. Marcus entre os vampiros ficou cada vez mais de lado e com menos poder do que deveria ter, pois seu filho, Victor, o fez apenas mais um dos antigos, e não exatamente o primeiro, fazendo com que ele se tornasse um tanto infeliz com a situação. Fora também Victor, que ao ver o nascer de uma nova espécie de lobisomens, chamados de Lycan, resolve a utilizar para proteger a si e os seus vampiros e ganhar ainda mais poder. Custa para ele a sua filha
e a quase total extinção de todos os vampiros, além de começar uma guerra contra os Lycans, com que ainda teria outras consequências, talvez ainda mais graves. Este tal Lycan é Lucian, que nos próximos anos descobre sobre a história de Alexander e teoriza que alguém com o mesmo DNA poderia se tornar um ser capaz de ter as duas infecções ao mesmo tempo, se tornando um híbrido. Para isso, então precisa de um Corvinus. Ele teve essa ideia possivelmente ao perder a sua criança não nascida com Sônia. A sua amada morreu devido à execução de Victor. Possivelmente ele testou muitos outros métodos até chegar na sua conclusão que precisaria de alguém da família de Alexander. Os Lycans então começam a caçar todos os membros do clã para chegar em alguém com Strain em sua forma dormente, o que precisa ser muito raro por ser recessivo. Ainda que não tenhamos números exatos, podemos ver nas paredes do laboratório que muitos foram testados, pois o nome até mesmo evoluiu com o tempo, podendo ter muitos mais Corvinus por aí. Também quer dizer que podem existir outros com a mesma anomalia andando por aí. Afinal, muito tempo se passou e traçar todos os membros desta família seria algo um tanto difícil, principalmente testar todos para verificar se tem um strain de alguma forma. Nesta busca eles chegam a Michael Corvin, um humano capaz de ter ambas as infecções ao mesmo tempo. Com uma mordida de Lucian e a outra de Selene, Michael se torna o primeiro híbrido no mundo, e logo, em seus primeiros momentos, é capaz de enfrentar Victor, o vampiro mais forte de todos. Victor infelizmente não sobrevive ao combate, sendo Selene, sua filha, a dar o golpe final. Neste momento, Marcus bebia por acidente o sangue de um Lycan e que o transforma em um híbrido, que possivelmente mexe com sua mente com a raiva dos lobos, que causa ele atacar a tudo e a todos e deixa seu par ferido à beira da morte. Selene bebe o sangue de Alexander, o que transforma ela em uma híbrida entre os imortais originais e os vampiros, podendo ser considerada uma Corvinus parcial ou algum tipo de espécie paralela ou subespécie. Afinal de contas, o nome da espécie dela oficial é Vampire Corvinus Hybrid. E pouco tempo depois, William é derrotado por Michael e Marcus por Selene. É nessa noite que os 3 imortais originais foram derrotados. Cada um carregava em si lindos poderes e potenciais para outras criaturas, mas apesar de tudo, eles ainda deixaram um grande legado. Michael sendo um herdeiro direto e também com todos os poderes potencializados, e também Selene, que se torna algo adjacente à família, e ainda que não aceite ela como uma Corvinus, temos apenas um passo. Com o passar de Alexander, os Cleaners também foram dissolvidos, e com isso, foi uma questão de tempo para que os humanos descobrissem a essência das criaturas. O jogo virou, os caçadores agora eram caçados. Causa o Purgo, um evento que exterminou muito das duas espécies, um evento que equilibra a guerra entre as duas criaturas, uma vez que os vampiros se escondem enquanto os Lycans se infiltram e se aprimoram socialmente. É nesta época que Eve, a filha de Selene e Michael, se liberta de sua prisão, sendo então a última dos Corvinus e tendo nela ambas as infecções, assim como as melhorias de sua mãe e possivelmente o potencial de todos e ainda mais. Michael é dado como morto por Marius, um Lycan Leader, o que muitos fãs acreditam que não seja verdade, pelo fato de já ter sido derrotado antes e também drenado de seu sangue parcialmente, e ainda assim ter sobrevivido, que é uma possibilidade, mas ainda assim é dado como morto, assim como Samira. Eles podem voltar, mas eu creio que seja um pouco complicado. O clã é a peça central de todos os filmes, todas as criaturas que aparecem são de alguma forma descendentes delas, aparentam ser sobrenaturais em natureza, mas na verdade são anomalias genéticas, tendo seus poderes aumentados de forma que ninguém poderia imaginar. Eve pode ser o começo de uma nova era, uma junção entre as espécies e talvez a nascença de alguma outra coisa exista neste mundo, pois afinal ela é a ser com maior potencial de todos. Em teoria, não sabemos o que poderia ter acontecido, pois a franquia foi terminada no seu quinto filme, o Blood Wars.